Vamos agora dar início à correção da prova do vestibular 2025.1 da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Primeira questão de matemática, a questão 29 da prova diz o seguinte: a pista olímpica de Sobral é composta por dois segmentos de retas paralelos unidos por duas semicircunferências. O comprimento de cada segmento é 100 metros e o comprimento total da pista, na parte mais interna, é 400 metros. Aí a pergunta é o valor do raio de cada semicircunferência. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui nesse problema é entender o formato da pista. Eu acho que é bem intuitivo de nós imaginarmos aqui esse formato. Dois segmentos de reta, pelo que a questão nos trouxe, cada um medindo 100 metros. 100 metros aqui, 100 metros aqui, unidos por duas semicircunferências, que aqui estou destacando aqui essas duas semicircunferências. O que foi nos informado no problema é o comprimento total da pista, de 400 metros. E a pergunta é o valor do raio aí da semicircunferência, ok? Bom, como foi dado o valor total do comprimento da pista, o que a gente vai fazer é somar todos, entre aspas, todos aí os pedaços da pista, Então, nós temos 200 metros, que representa aí os 100 metros de cada um dos segmentos somados, com a semicircunferência, as duas semicircunferências. Obviamente que quando eu junto aqui uma semicircunferência com a outra semicircunferência, eu vou ter uma circunferência total. E aí a gente lembra que o comprimento de uma circunferência, para a gente calcular o perímetro de um círculo, o comprimento de uma circunferência, a gente utiliza a expressão 2πr. Então, 200 metros dos segmentos de retas paralelos, mais 2πr, que é o comprimento das duas semicircunferências juntas. Isso aqui vai ser igual a 400 metros. A pergunta é o valor do raio. Então, vamos pegar aqui esse 200, passar para o outro lado. Então, nós vamos ter que 2πr é igual a 400 menos 200, que é igual a 200, de modo que o valor de π vezes o raio vai ser igual a 100. Passando 2 dividindo, 200 dividido por 2, 100. E aí a pergunta é o valor do raio, de modo que, então, o valor do raio vai ser igual a 100 dividido por π. E aí, nesse problema, nós vamos utilizar a aproximação 3,1 para o π. Ok? Logo, o valor do raio vai ser aproximadamente 32,25 metros. Resposta, letra C. Questão 30 do vestibular da UVA, 2025.1, diz o seguinte: para determinar a altura do arco Nossa Senhora de Fátima, um conhecido monumento da cidade de Sobral, um turista tirou uma foto ao lado da edificação. Ao revelar a foto em papel, ele mediu a sua altura na foto, que chamou aqui de Hzinho, e do arco, que chamou de Azinho. Depois, ele mediu a sua altura real, H, a altura da pessoa, do observador, aí no caso do turista. E a pergunta é qual é a altura A do monumento, ou seja, a pergunta aqui é a altura do monumento em função da altura H da foto do turista, da altura Azinho do arco na foto e da altura real do turista. Okay? Então é uma questão de semelhança, uma questãozinha aqui de semelhança de figuras planas, semelhança de, no caso aqui, relacionar a altura na foto, a altura em miniatura com uma altura real. Então, a ideia aqui é a gente montar uma proporção. E nós vamos montar a proporção da seguinte forma. Nós vamos, em cada uma das razões da proporção, nós vamos colocar na parte de cima da fração, no numerador, a altura da foto, o tamanho na foto, e no denominador nós vamos colocar a altura real. Tá? E aí a proporção vai ser montada da seguinte forma. Vamos aqui deixar bem explicado. Aqui nós vamos colocar os valores referentes ao turista e aqui ao arco, ou seja, no real. Então, a altura do turista, na foto, foi trazida aqui pelo problema como Hzinho. E a altura real do turista foi trazido como Hzão. A altura do arco na foto foi chamado de Azinho e a altura do arco real foi chamado de Azão. Então, aqui nós temos duas razões. Para montar uma proporção, a gente monta aqui a igualdade
entre as duas razões. E aí é só resolver aqui o problema multiplicando os meios pelos extremos. Multiplicando aqui os extremos da proporção, nós vamos ter Hzinho vezes Azão igual a Azinho vezes Hzão. A pergunta é a altura do arco, a altura real, então, ou seja, esse A. Então, esse A vai ser igual a Azinho vezes Hzão dividido por Hzinho, que nós encontramos aqui a alternativa correta na letra A. Questão 31 diz o seguinte: uma corda AB é traçada em uma circunferência de raio 10. Sabendo que o ângulo central determinado pelos pontos A e B é de 1,2 radiano, qual o comprimento do arco AB? A ideia é o seguinte: nós temos aqui uma circunferência onde foi traçada essa corda AB, lembrando que corda é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência, ok? E foi dito que esse ângulo central ele mede 1,2 radiano e o raio da circunferência mede 10, ou seja, a distância aqui do centro até o ponto da circunferência é 10. Para resolver essa questão, se nós conhecermos a seguinte relação, que diz que o comprimento de um arco é igual à medida do ângulo central vezes o valor do raio, a questão já fica bem resolvida, de uma forma bem rápida. Lembrando que para utilizar essa fórmula, esse ângulo central ele tem que estar em radiano. Agora, como é que a gente chega nessa fórmula? Acho que o principal aqui dessa questão é a gente entender como chegar nessa fórmula. Primeiro, o que é um radiano? Vamos voltar aqui para a circunferência. Um radiano, ele vai ser determinado, esse ângulo aqui central vai ser igual a 1 radiano, quando o comprimento desse arco for igual à medida do raio da circunferência, ok? Dessa forma, nós podemos fazer o seguinte, né? Por definição, o ângulo de um radiano corresponde à medida do raio. O giro completo em uma circunferência, o comprimento total de uma circunferência, corresponde a 2π radiano. Portanto, esse giro completo, né, o ângulo total em radiano em uma circunferência, nós podemos dizer aqui que ele mede x. Resolvendo aqui essa regra de 3, nós vamos obter que x vezes o raio, multiplicando aqui, vai ser igual a 1 vezes 2πr, que é 2πr. Né, passando o raio dividindo, nós vamos ter que o x é igual a 2π, ou seja, em radiano, o ângulo total corresponde a 2π, ok? O giro completo na circunferência, no círculo em radiano, corresponde a 2π, tá certo? Mas a questão é relacionar o comprimento de um arco com o ângulo, né, em radiano e o valor do raio. Para isso, nós podemos montar aqui também a seguinte relação. O comprimento total de uma circunferência, como nós sabemos, 2πr, o perímetro de um círculo. Esse valor, esse comprimento, corresponde ao ângulo de 2π radiano. Acabamos de ver isso aqui, ok? E aí, se eu tiver um ângulo alfa qualquer, um ângulo central alfa, esse valor vai corresponder a um comprimento L, que eu vou chamar aqui de L. E aí, resolvendo essa regra de 3, nós vamos obter que alfa vezes 2πr, alfa vezes, deixa eu ajeitar aqui, alfa vezes 2πr vai ser igual a L vezes 2π. Observe que esse 2π de um lado, 2π do outro, como está tudo multiplicando, a gente pode simplesmente, né, cortar aqui. Então, o valor de alfa vezes o valor do R vai ser igual ao comprimento do arco. Dessa forma, está demonstrado aí a formulazinha para calcular o valor do comprimento de um arco, quando a gente tem o valor do ângulo central em radiano e o valor do raio, que a questão já trouxe esses valores. Portanto, o valor aqui do comprimento desse arco, voltando para o problema, vai ser igual a alfa, que o ângulo central, 1,2 em radiano, vezes o valor do raio, 10,
portanto, o valor aqui do comprimento desse arco vai ser igual a 1,2 vezes 10, 12 unidades de medida. Não foi dada a unidade de medida do raio, então nós encontramos aí o valor 12. Ok? Questão 32 diz o seguinte: o ângulo crítico de decolagem é o mínimo de inclinação que o avião deve ter no momento da decolagem. Para tanto, é preciso uma pista suficientemente longa para que seja alcançada a velocidade mínima. O comprimento é dado pela fórmula L igual a v quadrado dividido por g vezes tangente de x, onde x é o ângulo crítico, g é a aceleração da gravidade e v a velocidade que pode ser atingida pela aeronave na decolagem. Assinale a alternativa correta. Então, essa questão 32 pede apenas para que a gente faça uma análise aqui da relação entre as grandezas, comprimento, velocidade, gravidade e tangente na verdade, o ângulo x. Então, é o seguinte, uma coisa que a gente já sabe aqui dessa fórmula, que dá para a gente puxar aqui, relacionar com a física, é que a gravidade é um valor constante. Inclusive, aqui nas proximidades da Terra, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é um valor constante. Vamos lá para o que diz a alternativa A. Quanto maior é o ângulo crítico de decolagem, menor deve ser o comprimento da pista. Vamos escrever a fórmula de novo aqui embaixo. Diz o seguinte: L é igual a v ao quadrado dividido por g vezes a tangente do ângulo x. O que a questão está dizendo é que quanto maior o valor do ângulo x, o que acontece é que nós vamos analisar isso aqui para o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Quanto maior o ângulo x, maior vai ser o valor da tangente de alfa. A gente lembra que no primeiro quadrante a tangente é crescente. A gente sabe que a tangente de um ângulo é igual ao valor do seno desse ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Como é primeiro quadrante, vamos lembrar aqui do ciclo trigonométrico. Aqui nós vamos ter os eixos cosseno, eixo horizontal, eixo vertical, eixo do seno. Então, no primeiro quadrante, os valores partindo aqui da origem, do ponto onde a gente começa a medir os arcos, os ângulos. O valor do seno ele vai sempre aumentar, ou seja, quanto maior o valor do ângulo x, maior vai ser a tangente, ou seja, aumentando aqui essa grandeza, aumentando esse ângulo, como a gravidade é constante, se eu aumentar esse valor, o que vai acontecer com o comprimento da pista? Vai diminuir. Ou seja, a letra A nos diz, vamos lá, mais uma vez, quanto maior o ângulo crítico de decolagem, menor deve ser o comprimento da pista. A letra A já é aqui a resposta da questão. Quando a gente tem as grandezas aqui multiplicando, mantendo a velocidade constante, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Portanto, a resposta já é a letra A. Agora vamos ver por que não é a letra B, C e D. A letra B diz o seguinte: o ângulo crítico é diretamente proporcional à velocidade de decolagem do avião. Então, de novo, vai relacionar aqui o ângulo x com a velocidade. Essas grandezas elas são diretamente proporcionais, ou melhor, inversamente proporcionais. Então, a questão está dizendo que é direto, está errado. Quando eu aumento aqui o ângulo, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade vai diminuir. Então, a letra B está errada. E outro detalhe, não é diretamente ou inversamente proporcional à velocidade, é ao quadrado da velocidade. Mais um detalhe. A letra C diz que a aceleração da gravidade diminui à medida que o comprimento da pista aumenta. A aceleração da gravidade é uma grandeza constante, isso aqui está errado. A letra D diz o seguinte: se o ângulo crítico for 45 graus, então o comprimento da pista será o menor possível. Bom, a gente não pode determinar isso porque a velocidade, mantendo aqui o ângulo 45 graus, o que nós vamos obter? Que a tangente vai ser 1. Então, nós vamos ter aqui embaixo o denominador g. Mas aí o que vai determinar o comprimento da pista é a velocidade, o quadrado da velocidade. Então, a letra D ela está errada por isso, ok? Então, realmente, o gabarito aí na letra A. Questão 33 vai dizer o seguinte: a parábola
é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo, que a gente chama de foco, e de uma reta fixa D, que nós chamamos de diretriz. Então, começou trazendo a definição do que é parábola. E diz assim, se o foco for o ponto de coordenada 0, 3 e D, ou seja, a diretriz, a reta y igual a menos 1, então qual ponto pertence à parábola definida por FD? Eu acredito que essa questão seja a questão mais difícil, a questão mais trabalhosa do vestibular 2025.1 da UVA. E aqui nós vamos ter que relembrar algumas formulazinhas de geometria analítica. Vamos lá. Primeiro, distância de ponto a reta. Para calcular a distância de um ponto, primeiro vamos relembrar que a distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada, né, da diferença entre as abscissas, do quadrado da diferença entre as abscissas, somado com o quadrado da diferença entre as ordenadas. Vamos chamar aqui os pontos de A e B, ok? Então, é assim que a gente calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano. E a distância de um ponto à reta, né, para calcular a distância de um ponto, vou chamar aqui de ponto P até uma reta R, nós vamos utilizar a seguinte relação, a seguinte forma. Módulo de A, x0, mais B, y0, mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, assim, para fazer aqui essa questão, a gente tem que lembrar dessas duas formas. Lembrando, esses coeficientes, esses números A, B e C, são os coeficientes da reta escrita na forma geral, né? A equação da reta na forma geral. E A e B também são os coeficientes da reta, né? De novo, escrito na forma geral. O x0 e o y0 são as coordenadas do ponto que a gente está trabalhando, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever essas relações aqui né, com os valores que foram fornecidos na questão. O ponto geral, né, o ponto geral aqui é o ponto que vai representar o lugar geométrico, ou seja, o conjunto de pontos que obedecem a essa relação que foi dada, né? Ou seja, distâncias fixas ao ponto e à reta. Então, todos os pontos vão ser representados por x, y, ok? Então, primeiro, vamos fazer aqui por partes. Primeiro, a distância entre os dois pontos. Então, a distância entre os dois pontos, entre o ponto, lugar geométrico, e o ponto dado, que é o foco, 0, 3, vai ficar da seguinte forma. Essa distância vai ser igual a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, ok? Vamos guardar essa relação. Isso aqui a gente pode até melhorar, porque x menos 0, né? 0 é elemento neutro da adição, então nós vamos ter x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é raiz quadrada. Perfeito. E a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é determinar a distância entre o ponto x, y, que é o lugar geométrico, e a reta que foi dada. Agora, detalhe, a equação da reta que foi dada aqui, ela está na forma reduzida, né, quando a gente tem o y isolado. Para escrever a equação na forma geral, nós vamos igualar a zero. Então, vamos trazer para cá esse menos 1, e aí nós vamos ter a seguinte equação geral. Y mais 1 igual a zero. Lembrando que a equação geral é a equação escrita na forma ax mais by mais c igual a zero. Como aqui nessa equação y mais 1 igual a zero não tem o x, né, nós vamos entender que o coeficiente a é zero nessa equação geral, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, a distância entre o ponto xy, que é o lugar geométrico, e a reta y mais 1 igual a zero vai ser dada assim. Essa distância vai ser igual módulo de A, o A é zero. 0 vezes o x0, que é o x, no caso aqui o ponto, que vai generalizar o lugar geométrico, mais B, o B é o coeficiente do x, então é 1,
1 vezes y, mais o c, é o termo independente 1, tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada de 0 ao quadrado, que é o a, mais 1 ao quadrado, que é 1. Aqui a gente já vai simplificar, né, aqui o denominador, já entender que 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1 e a raiz quadrada de 1, tudo isso aqui vai ser igual a 1. Ok? Ajeitando ali, organizando 1 em cima, nós vamos ter 0 vezes x, 0, 1 vezes y mais 1. Ou seja, módulo de y mais 1. E aqui, nessa questão, a gente vai ter que lembrar de uma propriedade, né, quando a gente estuda módulos, que diz o seguinte: o módulo de um número a é igual à raiz quadrada desse número a ao quadrado. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar disso, porque nós não vamos utilizar a distância como módulo de y mais 1. Nós vamos utilizar essa distância igual a raiz quadrada de y mais 1 ao quadrado. Tá? Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar aí dessa relação. Ok? Então, o lugar geométrico, que nesse caso aqui é uma parábola, né, diz que a distância do ponto, dos dois pontos, né, do lugar geométrico, né, dos pontos que representam a parábola, até o foco, que é representado por essa expressão, tem que ser igual à distância do lugar geométrico até a reta que é a diretriz, ou seja, essa expressão. Então, vamos trazer aqui para o próximo slide, aí nós vamos igualar essas duas expressões, tá certo? Então, nós vamos ter que x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais y menos 1, desculpa, y menos 3, só confirmar, 3, isso, y menos 3 ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de y mais 1 ao quadrado. Pronto. Como aqui nós temos raiz quadrada dos dois lados, se a gente elevar ao quadrado dos dois lados, essas raízes elas vão, né, se anular. E aí nós vamos ter x ao quadrado mais, aí vamos desenvolver esse produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado, 9. Igual, aí também vamos desenvolver esse produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que a gente observa que tem y ao quadrado dos dois lados. Se eu trouxer esse y para cá, vai ficar negativo, e aí vai acabar cortando com esse. Ok? E aí, reorganizando aqui essa expressão, nós vamos obter que x ao quadrado vai ser igual... pego esse menos 6, traz para cá, vai ficar positivo. Aqui já tem mais 2y. 6y mais 2y, 8y. Traz um mais 9 para cá, vai ficar menos 9. Menos 9 mais 1, menos 8. Então, essa expressão aqui é a fórmula da parábola. Ok? É o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes, ou seja, que estão a uma mesma distância do foco, que no caso é 0,3, com a reta y igual a menos 1. A pergunta é qual dos pontos pertence à parábola. Então, aqui a gente vai ter que testar as coordenadas dos pontos para descobrir qual deles pertence à parábola. Okay? Letra A está dizendo que é o ponto menos 1 e 0. Ou seja, testando aqui a letra A. Quando eu substituir o x por menos 1, o y vai ser 0. Vamos substituir aqui nessa expressão que nós encontramos, a fórmula da parábola, e aí nós vamos ver se a igualdade se verifica. Então, vai ficar x igual a menos 1 ao quadrado, igual a 8 vezes o y desse ponto é 0, menos 8. O que nós temos aqui, menos 1 ao quadrado é 1, 8 vezes 0 é 0, e aqui sobrou menos 8. O número 1, obviamente, não é igual a menos 8, portanto, o ponto menos 1 e 0 não pertence à parábola. Ok? Letra B. A letra B está dizendo que as coordenadas são menos 4 e 3. Vamos verificar. Menos 4 e 3. X menos 4, y igual a 3. Então, nós vamos ter menos 4 ao quadrado igual a 8 vezes 3 menos 8. Vamos ver se essa igualdade é verdadeira. Menos 4 ao quadrado
16 igual a 8 vezes 3, 24, menos 8. Opa, o que é que nós temos aqui? 16 igual a 24 menos 8, 16. 16 igual a 16. Essa igualdade é verdadeira, portanto, a resposta é a letra B. Ok? Só para confirmar que não são as letras C e D, vamos testar as coordenadas dos pontos C e D. Ponto C, bem rápido. Ponto C de coordenada, letra C, né? Coordenadas menos 1 e 3, ou seja, x igual a menos 1, y igual a 3. Bem rápido, vamos lá. Menos 1 ao quadrado igual a 8 vezes 3 menos 8. Menos 1 ao quadrado é 1, 8 vezes 3 é 8, ou melhor, 8 vezes 3, 24, menos 8, 16. 1 é igual a 16? Claro que não. A letra C indica que o ponto menos 1, 3 não pertence à parábola. E a letra D tem coordenadas 4 e menos 3. Então, 4 e menos 3. Vamos lá, substituindo aqui, vai ficar 4 ao quadrado igual a 8 vezes menos 3, menos 8. Deixa eu ajeitar aqui. 8 vezes menos 3, menos 8. 4 ao quadrado é 16. 8 vezes menos 3 dá menos 24. E menos 24 menos 8 dá menos 32. Ou seja, essa igualdade é falsa, portanto, o ponto 4 menos 3 não pertence à parábola. Ok? Então, a resposta, letra B de bola. Questão com nível um pouco mais alto, né? Eu acho que essa questão aqui, né, foi a questão assim que exigia mais, né, mais conhecimentos da gente, né? Propriedade modular e distância de ponto entre pontos, distância de ponto à reta e essa ideia aí de equação da parábola, ok? Se bem que trouxe a descrição do que é a parábola, né? Parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de um ponto fixo e de uma reta. Esse ponto é chamado de foco e a reta é chamada de diretriz, tá certo? É isso. Questão 34 diz o seguinte: para produzir uma embalagem de papelão em forma cilíndrica de altura 20 centímetros, o fabricante deve produzir retângulos e círculos. Digitado errado aqui, retângulos e círculos. Se os círculos têm raio 2p centímetros, então os retângulos têm as dimensões mínimas, ou seja, pergunta aí as dimensões de um retângulo. Lembrando que esses retângulos, eles vão surgir a partir da planificação, a gente pode pensar nisso, né? A partir da planificação do cilindro, né? Então, vamos imaginar que a gente tem um cilindro, né? Pelo que o problema trouxe, né? E a altura desse cilindro é igual a 20 centímetros. Altura 20 centímetros, com um raio aqui medindo 2p. Bom, nós sabemos que quando a gente faz a planificação de um cilindro, né, o que acontece? Nós vamos ter aqui a lateral do cilindro vai ser, quando a gente faz a planificação aqui, se transformar em um retângulo, e aqui nós vamos ter a base superior, a base inferior, que são os círculos que representam as bases do cilindro. Bom, o que a gente tem que observar é o seguinte, e relembrar, né? Quando a gente faz aqui, a planificação, toda essa borda, aqui, todo esse contorno do círculo da base, ele se encaixa perfeitamente aqui, no retângulo, na base do retângulo, ok? Então, o comprimento desse retângulo, a base desse retângulo, vai ser igual a comprimento do círculo. E aí a gente sabe o comprimento de um círculo, 2πr. A altura não vai mudar, né? A altura do retângulo vai ser a mesma altura do cilindro, que é 20 centímetros. E aí o problema já nos trouxe que o raio do cilindro mede 2p. Então, o comprimento aqui da base do retângulo vai ser 2π vezes o raio, e o raio é 2p. Ou seja, esse comprimento vai ser igual a 2 vezes 2, 4, π vezes p. Ou seja, comprimento 4πp centímetros e altura 20 centímetros. E isso é o que nós temos aqui na letra, vamos ver, letra 4πp centímetros e 20 centímetros, a resposta é a letra C. Questão 35, vai dizer o seguinte: para colocar o revestimento cerâmico no piso retangular de um salão de festas, o responsável pela obra pode utilizar 2 tipos de cerâmica, ambas vendidas em peças quadradas. A cerâmica piso liso tem dimensões 50 por 50 centímetros
e 1 metro quadrado custa R$ 45. Já a cerâmica piso limpo tem dimensões 40 por 40 centímetros e 1 metro quadrado custa R$ 35. O salão tem dimensões 8 por 15 metros e o pedreiro cobra R$ 4 por cada peça colocada. Considerando o valor investido na compra da cerâmica e o custo com os serviços do pedreiro, assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos que ver onde o custo vai ser menor, né? Para o cliente, aí, o dono do salão, o que vai ser mais favorável para ele. Bom, uma coisa que não vai mudar aqui é a área total do salão, né? Foi dito que a área total do salão tem 8 metros por 15, né? Então 8 vezes 15, 120 metros quadrados. Então essa área vai ser a área total do salão, tanto faz usar um tipo de cerâmica quanto o outro, tá bom? Então vamos lá, vamos dividir aqui para a gente poder analisar individualmente. Então, se ele utilizar a cerâmica piso liso, né, que foi dito aqui no problema, deixa eu confirmar, piso liso, as dimensões são de 50 por 50, ou seja, a área de cada cerâmica vai ser 50 vezes 50, lembrando que isso aqui está em centímetros, ou seja, vai ser de 2.500 centímetros quadrados. Transformando isso aí para metro, né, a gente, né, divide aí por 10.000, né, volta 4 casas, a gente pode pensar assim, ó, volta 1, 2, 3, 4. Uma outra coisa que você poderia fazer também era considerar isso aqui já em metro, 0,5 vezes 0,5. E aí a gente já chega aqui na resposta que é 0,25 metros quadrados, ok? Isso daí é a área de uma cerâmica. Agora, se ele optar por esse tipo de cerâmica, quantas cerâmicas dessa ele vai precisar? Vamos ver. Então ele vai precisar aqui, ó, para calcular a quantidade. Se eu tenho o valor unitário e eu tenho o total, o valor unitário, ou seja, de uma unidade de cerâmica, 0,25 metros quadrados. O total, que é 120 metros quadrados, para a gente saber a quantidade é só fazer a divisão. Então, nesse caso, o cidadão vai precisar de 120, que é o total, dividido por 0,25. Total dividido pelo valor unitário. Dessa forma, se ele optar por isso, fazendo essa divisão, nós vamos obter o valor de 480. Okay? E aí, se ele utilizar essa cerâmica, portanto, ele vai precisar de 480 cerâmicas, cada uma delas, para colocar cada uma delas, o pedreiro cobra R$ 4. Então, fazendo aqui, nós vamos ter 480 vezes 4, né, que vai dar um valor de R$ 1.920. Isso ele vai gastar com o serviço, né? Mas o que ele vai gastar, né, também com a compra das cerâmicas. Então, ele vai, para a cerâmica piso liso, cada metro quadrado, ó, que foi dito aqui no problema, cerâmica piso liso, cada metro quadrado custa 45. Então, ele vai precisar de 120 metros quadrados, né? Independente do tipo de cerâmica, que é a área total. Então, aqui ele vai gastar também 120 metros quadrados vezes, né, vezes aqui 45, que é o valor do metro quadrado de cada metro quadrado dessa cerâmica. E aí, 120 vezes 45, fazendo as contas aqui, nós vamos achar o valor 5.400. Ou seja, se ele optar pela cerâmica piso liso, ele vai gastar um valor total, somando aqui esses dois valores, ele vai gastar um valor total de R$ 7.320. Ok? Agora nós temos que analisar quantos ele vai gastar se ele optar pela cerâmica piso limpo. O processo, aqui o passo a passo é bem parecido, tá bom? Primeiro, vamos ver a área de cada cerâmica. Foi dito no problema que a cerâmica piso liso, ela tem dimensões 40 por 40 centímetros. Então, nós vamos ter aqui 40 vezes 40, ou seja, uma área de 1.600 centímetros quadrados, né, que corresponde a 0,16 metros quadrados, ok?
Agora, quantas cerâmicas dessa ele vai precisar? O cálculo é análogo ao que foi feito para a cerâmica piso liso. Ou seja, nós vamos pegar o total, que é 120, dividir pelo valor unitário, que é 0,16. E aí 120 dividido por 0,16, nós vamos obter aqui o valor de 750. Ou seja, nesse caso, o cidadão vai precisar de 750 cerâmicas. Para cada peça dessa, o pedreiro cobra R$4. Então, a gente multiplica isso aqui por 4. E aí nós vamos obter R$3.000. Então, se ele optar pela cerâmica piso liso, piso limpo, ele vai gastar R$3.000 com o pedreiro. E com as cerâmicas, é só a gente fazer aqui o seguinte, ó, 120, que é o total, vezes o valor de cada metro quadrado da cerâmica piso liso, que o problema nos trouxe aqui, que é igual a R$35. Então, a cerâmica piso liso custa R$35 cada metro quadrado. Então, vamos multiplicar esse valor por 35. E aí, nós vamos obter um total de R$4.200. Então, ele vai gastar aqui R$4.200. E aí, para obter o que ele vai gastar no total com a cerâmica piso limpo, é só somar esses dois valores. E aí, nós vamos obter um valor total de R$7.200. Ou seja, é mais vantajoso, do ponto de vista de custo, o cidadão optar pela cerâmica piso limpo, porque com isso ele vai gastar R$7.200, ou seja, R$120 a menos comparado com a cerâmica piso liso, ok? Então vamos para as alternativas para a gente finalizar aqui e marcar a alternativa correta. A cerâmica piso liso é a opção para que se tenha um custo menor, tá errado, né? A cerâmica piso limpo é a melhor opção. Então, a resposta aqui na letra B, ó. A cerâmica piso limpo é a opção para que se tenha um menor custo. Resposta correta, letra B. A letra C diz que independente da escolha, aqui é a escolha da marca, independente da escolha da marca da cerâmica, o custo será exatamente o mesmo. Errado, os custos são diferentes. Letra D, com os dados apresentados, é impossível fazer a escolha do menor custo. Não é impossível e nós fizemos isso. Tá certo? Então, finalizamos aí a correção da prova da UVA, vestibular 2025.1, né, com essa questãozinha aí de área, né, relação entre área, que sempre tem uma questãozinha dessa na UVA, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau e até mais.